Comecei a enxergar as coisas como elas realmente eram. E foi aí que eu vi. Eu não vivia em um lar. Eu vivia em um lugar sem amor, cheio de medo. Um lugar onde o silêncio não era paz. Era estratégia. Onde a infância não protegia, mesmo em meio ao caos, a vida ainda parece brincadeira. A dor existe, mas ainda não tem nome. Ela se esconde entre uma corrida no quintal e um riso fora de hora, como se a infância fosse uma tentativa insistente de normalidade. E quando eu voltei a olhar com mais atenção, percebi que aquele medo não ficava só dentro de mim. Ele morava nas paredes da casa, nos olhares atravessados, no jeito cuidadoso de pisar no chão para não fazer barulho demais. A casa não era abrigo. Era um lugar onde a gente aprendia a sobreviver. Meus pais não se amavam. Viviam em guerra, presos numa convivência em que ninguém sabia ceder. O ambiente era pesado, os dias tensos. O ar parecia sempre carregado, como se qualquer palavra pudesse virar estopim. E o meu pai? O meu pai não era refúgio. Ele batia na minha mãe, batia na gente. Por muito tempo eu enxerguei isso apenas como crueldade. Hoje eu entendo como repetição. Ele deu o que recebeu. Nada além disso. Um homem criado na dureza, na falta, na violência. Um menino que aprendeu cedo que amor não era toque, era controle. Que respeito vinha pelo medo. Que silêncio se impunha pela força. Isso não justifica. Nunca justificou. Mas explica. Meu pai falava como quem nunca foi ouvido. Agia como quem devolvia ao mundo tudo o que o mundo fez com ele. Era um legado de dor sendo passado de mão em mão, de geração em geração, como se não houvesse outra herança possível. Eu cresci ali, no meio desse ciclo, observando, absorvendo, tentando entender onde terminava a culpa dele e começava o peso, que caía sobre nós. Cresci com medo. Medo de falar, medo de errar, medo de existir demais e provocar uma ira que eu já sabia reconhecer de longe. Medo de ocupar espaço. Ele não foi exemplo de pai, nem de homem, mas foi exemplo do que eu não queria repetir. E talvez seja isso que muda tudo. Viver com pouco já era difícil. Agora imagina viver com pouco e sem amor. Com pouca comida, pouca proteção e nenhum carinho. Era como crescer num solo seco, onde nada é cuidado, onde ninguém espera que algo floresça. E ainda assim, alguma coisa resistiu, porque naquele chão duro, marcado por ausências e repetições, não brotaram flores. Brotou consciência, e com ela, a vontade silenciosa de ser o ponto final de um legado que só ensinou a doer. Nada ali era previsível. A instabilidade mandava em tudo. A gente nunca sabia como o dia ia terminar, só aprendia a começar com cuidado. As regras mudavam conforme o humor dele, e errar não significava apenas ser corrigido, significava pagar. Eu aprendi cedo a me vigiar, a pensar antes de falar, a medir cada gesto, não porque alguém ensinou, mas porque o corpo entendeu sozinho que qualquer excesso podia custar caro. Não era educação, era contenção. As explosões não vinham sempre do mesmo lugar. Às vezes era um copo fora do lugar, às vezes era o barulho da casa, às vezes nada. A violência não precisava de motivo claro, e isso era o mais assustador. Quando não existe lógica, não existe defesa. Depois acontecia, e o que vinha em seguida era quase pior, a normalidade forçada. A vida seguia como se nada tivesse saído do eixo, o almoço na mesa, a televisão ligada, o mundo fingindo continuidade enquanto algo dentro de mim aprendia a se partir em silêncio. Ninguém explicava, ninguém nomeava, ninguém perguntava, e eu crescia tentando entender sozinha o que era errado em mim para merecer aquilo, porque quando a dor vem de quem deveria proteger, a criança não questiona o adulto, questiona a si mesma. Aquilo ensinou, sem palavras, que amor podia machucar, que proximidade podia doer, que segurança era temporária, que ficar atenta era mais importante do que ficar tranquila, que sobreviver vinha antes de sentir. Aquilo ensinou, sem palavras, que amor podia machucar, que proximidade podia doer, que segurança era temporária,
que ficar atenta era mais importante do que ficar tranquila, que sobreviver vinha antes de sentir. Eu não cresci querendo desafiar. Cresci querendo não provocar, não chamar atenção, não ser notada demais. Meu corpo aprendeu a ocupar menos espaço do que precisava, como se isso pudesse me manter a salvo. E ali, naquele ambiente instável, eu aprendi a existir do jeito que dava. E foi nesse cenário, onde o medo já tinha virado rotina e o silêncio parecia regra, que algo começou a se mover. Não de forma brusca, não com força, mas com cansaço, com limite, com a percepção silenciosa de que continuar daquele jeito também era uma forma de perder. Minha mãe passou muito tempo tentando aguentar, tentando proteger como dava, tentando manter tudo de pé, mesmo quando já não havia chão. Até que um dia, entre tantas quedas invisíveis, ela tomou uma decisão. Uma decisão que não veio sem medo, nem sem dor, mas que mudaria tudo. Essa história não termina aqui. Episódio 4 em breve.